Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que jogo, hein? Teve de tudo. Polêmica, expulsão, gols anulados, lei do ex, muita coisa pra gente falar. E a segunda vitória sob comando de Dorival Júnior. 4-2 do Timão pra cima do Inter. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos dar. Que jogo, hein? Que jogo pra gente poder falar. Eu sei que muita coisa se concentrou em relação à arbitragem, que foi protagonista pelo lado negativo, lamentavelmente. O que não é de se surpreender, né? Quando você escala um árbitro dessa qualidade, que é uma qualidade horrorosa, a do Paulo César Zanovelli, já conhecida, mas aí num jogo que já naturalmente tem um histórico, tem polêmica, tem reclamação de ambos os lados, tem uma rivalidade recente. Você tem aí 5 anos que o Corinthians não vencia o Inter. Os últimos jogos, muitos empates. O Inter quebrou o tabu de nunca ter vencido recentemente na Neoquímica Arena. É muita coisa envolvida. Jogadores de lado a lado que já atuaram nos dois clubes. O Dorival Júnior já treinou o Inter, então tem lei do ex pra tudo que é lado. E assim, uma pressão gigantesca, né? Naturalmente aconteceria. E ele não apitou o jogo, né? Quem apitou foi o VAR, e eu já falei aqui, já inclusive pus uma análise no Shorts aqui, tá bem resumida, mas eu vou falar dos lances aqui também, porque eu vou falar de outras coisas. Eu acho que tem muitas coisas pra gente poder falar desse jogo, que elas foram interessantes no aspecto tático, no aspecto das escolhas do Dorival, e desse trabalho que tá começando. E também tem o lado do Inter aí também na jogada. Bom, o Corinthians do Dorival, hoje ele foi titular, porque a estreia foi contra o Novo Horizontino com reservas. E dentro de uma prioridade física que o Dorival está colocando nesse momento. Ele deixou muito claro de que esses jogadores, estavam desgastados, e ele começou a dar uma revezada. Um exemplo, por exemplo, foi o Fabrício Angileri, que teve afastado do jogo por um controle de carga. E aí o Hugo foi o escolhido, que já estava, sei lá, carta fora do baralho. Mas é o Dorival olhando para o grupo inteiro. Como a gente viu aparecer figuras que não estavam mais entrando, no caso do Charles, o Alex Santana, até o Thales Magno, que jogou 90 minutos no meio da semana. Então o Hugo apareceu. Me surpreendi no primeiro tempo. Claro que tem a ver com a característica, ele até explicou isso. É um jogador mais defensivo, para ficar um pouco mais e liberar o Mateuzinho. Foi dessa maneira que ele escalou o time num 4-4-2. E aí já muda o sistema que ele implementou na estreia. E já muda completamente com o que o Ramon vinha fazendo. Ele pegou o elenco de jogadores e pensou: de que forma eu posso atuar com esses jogadores, com as características que eles têm, para eu ter segurança defensiva e ao mesmo tempo jogo do meio para frente. E é isso que ele está fazendo. Dorival Júnior é treinador de futebol. E você percebe isso em 2 jogos. Que ele é treinador de futebol. Ele entende o que ele está fazendo. E eu não estou sendo oportunista aqui, porque daqui a pouco o Dorival vai perder, ele vai ter problemas, as escolhas dele serão questionáveis, e a gente vai aqui fazer esse papel. Agora, é inegável que o Dorival conhece futebol. Ele chegou, olhou o elenco do Corinthians e disse: tá, dá para jogar assim. E o que a gente tem? 2 vitórias. Mesmo que hoje tenha sofrido 2 gols. Num cenário até surpreendente, adverso, né? Tomando uma virada em 5 minutos, 7 minutos ali no final do primeiro tempo. Mas ele volta pro jogo. Tem a expulsão, tudo mais. Eu vou falar de tudo isso. Pois bem, ele escala o André Ramalho e o Kaká. Eu tô achando, não contem pra ninguém, o Kaká mais seguro. E o André Ramalho é pauta para outro vídeo, tá? Deu uma declaração muito interessante, porque eu já tinha referido sobre isso. Não era só o André Ramalho que estava falhando, e ele falha individualmente. Não é só o Félix Torres que estava falhando, e ele falha individualmente, mas o sistema como um todo. E aí você tem que responsabilizar o técnico. Foi mais ou menos isso que o André Ramalho fez, tá? Nessa entrevista. O Kaká acho que está fazendo jogos assim regulares, e comparando com o nível do Kaká, sei lá, acho que a gente tem alguma projeção aí. Meio de campo, ele não colocou, como eu imaginava, o Ranieri mais perto dos zagueiros. Claro que os setores estão mais compactados, mas o Ranieri se soltou em vários momentos. Então, o Ranieri, ele era um primeiro volante, juntamente do José Martínez, que corre pra caramba, os 2 mais por dentro. O Carrilho, no primeiro tempo, atuou um pouco mais por dentro, mas ele teve um 4-4-2 clássico, com o Romero sendo uma figura pelo lado esquerdo, e o Romero tem essa vantagem, né? Ele é muito versátil, para
cobrir o avanço do lateral e ao mesmo tempo ser um cara importante para fazer a ligação com o ataque. No ataque, Memphis e Yuri. 4-4-2. Diferente do 4-1-4-1 que ele adotou em Novo Horizonte, com outros jogadores. Então ele adota esse 4-4-2 e no segundo tempo, cara, no segundo tempo ele joga o Carrilho muito pela direita, porque aí ele complicou completamente a vida do Bernabéu. O Romero cola na esquerda, depois entra o Thales Magno para fazer isso, e deixa esses dois no meio com o Depay mais próximo do gol. O Depay no primeiro tempo chegou a flutuar em alguns momentos. O que é flutuar? Ele sai da área, como ele faz naturalmente, e ele puxou com ele o Fernando. O Fernando teve que sair à caça do Depay em vários momentos. E até nesse momento, quando o Inter percebeu que o Depay estava saindo para buscar esse jogo, ele teve que tirar o Fernando, o Inter até teve mais controle, teve mais posse de bola, depois de estar perdendo por 1-0 e avançou todas as suas linhas. Essa postura do Inter fez com que o Inter dominasse o Corinthians no final do primeiro tempo e também com uma certa acomodação no jogo que o Corinthians teve depois de abrir o placar. O Corinthians abre o placar de que forma? Justamente com o Depay vindo e aí é o craque, né? Ele de costas recebe uma bola em condição legal e de perna esquerda ele já faz o giro quebrando toda a defesa, jogando no ponto futuro para o Yuri. O Yuri faz o seu jogo de corpo, quebra a espinha de dois zagueiros, né? O próprio Fernando e o Vitão, e chuta no contrapé do Antony, que fez um baita jogo, tá? O goleiro do Inter. Pegou muito. O Corinthians abre 1-0. O jogo até ali, isso é 20 e poucos minutos do primeiro tempo, estava equilibrado. O Inter estava tentando chegar mais pelo lado direito. O Corinthians tinha chegado, acho que numa jogada do próprio Depay, né? Que a bola bate na trave, que o Antony escorrega. Mas era só, não tinha muito mais coisa do que isso. E aí vem o gol do Yuri. A partir dali, como eu disse, o Inter faz isso aqui, sai, porque o Fernando tá entre os zagueiros, ele escolhe o Thiago Maia e o Bruno Henrique por dentro, o Alan Patrick para fazer a meia articulação, muitas vezes colando no Valência, o Valência que não tocou no caroço, mas o cara mais fixo lá na frente, e o Wesley pelo lado esquerdo, só que caindo por dentro. Essa foi a medida do Roger. Quando o Inter pressiona, o Inter tem muito jogador de qualidade técnica com a bola no pé, né? E aí, bom, o segundo gol foi uma pintura. O primeiro é uma falha do Hugo, num cruzamento do Wesley que começou a chegar. O Hugo já tinha feito uma defesa embaixo, ele chega pela esquerda, faz o cruzamento, o Hugo calcula mal essa bola, ela vai saindo dele e chega o Aguirre também antecipando a marcação para poder fazer o gol de empate. E o segundo, como eu disse, é uma pintura, porque é de pé em pé, o Inter trabalhando bola, com ultrapassagens, a bola chega no Thiago Maia, que faz o segundo gol, uma virada assim, na cara do Corinthians, e o Corinthians sem reagir. Depois reage no final do primeiro tempo, mas a coisa acontece mesmo no segundo. O segundo tempo ele tem alguns ingredientes. Primeiro, o Alan Patrick cansou e sai para a entrada do Oscar Romero, que é o irmão gêmeo do Ángel Romero. Mesma função, características diferentes e qualidades indiscutíveis, né? Então o Inter perde ali o seu principal jogador em termos de circulação de jogo. E o Inter tá vencendo a partida, tá? 2-1. E o Corinthians troca o Hugo pelo Matheus Bidu. Para quê? Para soltar mais os dois laterais, né? A ideia inicialmente era segurar um pouco mais o Mateuzinho, mas o Mateuzinho apareceu muito bem depois da expulsão, especialmente. O Bidu acabou sendo essa válvula pelo lado esquerdo. E o Carrilho, ele abre muito, aí é uma medida tática pelo lado direito, e aí, cara, com o Mateuzinho fazendo essa dobra lá do lado direito, o Bernabéu não conseguiu, cara, vai ter pesadelos com o André Carrilho. Impressionante. O que ele jogou, e o jogo do Corinthians foi muito pelo lado direito. Mas aí começam a aparecer os gols anulados. Eu já me posicionei, né? Já falei que o gol do Yuri, que é essa jogada que, segundo o Dorival, foi trabalhada e treinada, aí você vê o que é treinador. Cara, eles trabalharam muito essa jogada. E essa jogada aconteceu inúmeras vezes no jogo. E os gols saíram todos por ali. Vai para a direita, o Carrilho leva vantagem, seja indo para a linha de fundo ou muitas vezes conseguindo esse cruzamento da intermediária quando ele tem liberdade, ou tabelando com o Mateuzinho. Muitas vezes ele ia para a linha de fundo, vinha dois na cola, ele recuava, o Mateuzinho fazia esse cruzamento. Todos no segundo pau. Para quê? Para tirar a defesa do Inter e tirar o goleiro também. Porque aí o goleiro não consegue pegar essa bola. Vinha do segundo pau, ou tava ali o Romero ou o Matheus Bidu para fazer uma jogada combinada. No primeiro gol, o Romero, que eu até achei que tinha dominado com a mão, depois eu vi que não, sobra pro Yuri, o Yuri faz o gol. Vai no VAR, eles anulam por uma falta na origem do Mateuzinho.
Esse lance eu achei falta. Mesmo distante, mesmo na linha divisória do gramado, isso é uma outra questão. O Carrinho, ele pega o pé do Wesley, e aí depois, a dividida, né? Ele acaba pegando a bola e na sequência ele mesmo faz a ultrapassagem e ele faz o cruzamento. Porque aí ele combina ali com o Carrilho. Então, nesse caso, eu acho ok anular o gol, tá? Embora um crime, né? Lamentavelmente, não é o que eu queria, mas ok, pelo VAR você tem que anular. O segundo gol, que é o gol do Depay, já é o 3-2. Esse eu achei um absurdo por duas questões. Primeiro, o árbitro Paulo César Zanovelli está de frente para a jogada, e se você vê a repetição, quando tem a disputa ali que o André Ramalho pega na bola ou pega no pé com a bola e tal, aí você tem que analisar o frame a frame, ele faz assim, ó, pro jogo seguir. Só que aí o jogo volta no campo de defesa, ele cruza a linha divisória do gramado, volta pro campo de defesa e aí o Coronado dá o tapa, achando o Carrilho lá na frente, que faz o cruzamento pro Memphis fazer um golaço. Um golaço. Ele depois reclamou na rede social aí com razão, né? Que puta golaço fez o Memphis. Mas aí o VAR vai lá, não, peraí, vamos achar alguma coisa pra anular esse gol. Tem uma falta aqui na origem. Campo de defesa, gente. Eu acho isso muito distante do gol pra você anular. Enfim, esse eu acho uma sacanagem. O primeiro eu anularia, esse aí de maneira nenhuma. Só que aí tem a expulsão um pouco antes, que é com 10, 11 minutos, né? Na verdade, o Bruno Henrique vai acabar saindo com quase 15, que eu até falo que o Corinthians teria meia hora com um jogador a mais para poder jogar. O Bruno Henrique, ele dá uma pegada, ele já tinha um amarelo, ele dá uma pegada no Ranieri e toma o segundo amarelo, só que aí o VAR não pode entrar. Tem uma falta na origem, é verdade que ele não marca também, porque ele não marca nada, né? É um árbitro horroroso. E o VAR não pode entrar nesse lance de origem, porque não é lance de cartão vermelho, é lance de amarelo, que tem como consequência o vermelho. Enfim, o Bruno Henrique, pela falta que faz, ele é corretamente expulso. E aí, obviamente muda, né? Muda. Tanto que o Roger, ele coloca ali inicialmente o Gustavo Prado, que é um meia, mas ele já tinha o Oscar Romero, mas aí na sequência ele coloca o Luiz Otávio, que é para dar uma segurança, o Fernando já baixa para zagueiro de novo, e aí o Inter fica mais resguardado. A partir dali só deu o Corinthians. Inicialmente o Dorival ia colocar o Maicon, mas aí depois ele tira o Martinez, mas ele também tira o Romero e coloca o Thales Magno. Então, e o Maicon, que tem mais uma qualidade, né, de construção de jogo, começou a avançar. Depois ainda ele dá a cartada final, que é tirar o Ranieri e colocar o Coronado. Enfim, só deu o Corinthians no segundo tempo, pressionando, justamente nessa jogada, muito nessa jogada. Carrilho pelo lado direito, ganhando todas. E todo o cruzamento dele entrando, aquela fatiada assim, sabe que ele vai tirando o peso da bola, vai tirando do goleiro, a bola chegava no segundo pau, o Memphis dá uma cabeçada, a bola bate na trave, mas foram muitas chances mesmo. Depois uma disputa ali, que até, que na sequência saiu o pênalti, né, que sai que reclamaram um lance de mão no Fernando, né? Que ele dá uma cabeçada, o Antony defende embaixo. Cara, uma pressão bizarra. Até que sai o pênalti do Romero em cima do Matheus Bidu e o árbitro não vê no campo, gente. Impressionante. Ele precisa do VAR para marcar aquele pênalti, o chute na barriga. E aí o Yuri Alberto faz o seu hat-trick. Que cobrança perfeita no ângulo oposto do goleiro. Impressionante. Como joga bem o Yuri Alberto contra o Inter. Ele dá a vida, sempre marca gols. E marcou 3 nesse jogo, já nos acréscimos que estava dando a vitória ao Corinthians. E aí tem a cereja do bolo, que é o golaço do Coronado, pegando uma bola no espaço pelo lado esquerdo, chega na frente do goleiro, cavadinha, e um gol muito importante para ele, né, cara? O Coronado precisava desse gol, ele teve poucos minutos, mas ele foi muito importante no jogo, tá? Porque foi um momento em que, como eu disse, ele tira o Ranieri. O jogo do Corinthians estava lateralizado, porque é natural, o Inter se fechou, e o Coronado começou a fazer o jogo dele por dentro. E, cara, alguns passes quase entravam, assim, sabe? Mais fortes, que a bola escapava, né? Pro Memphis, pro Thales, pro Yuri Alberto. Ele estava tentando esse jogo combinado, para ter algum espaço para alguma finalização, alguma coisa, e aí com o espaço ele acabou fazendo o golaço que fez. Ele só faz golaço, ele joga muita bola, ele precisa de sequência, e precisa ter uma condição física melhor. O Dorival falou sobre isso na coletiva, dizendo que espera isso dele, que conversou com ele, porque ele tem condições de ser esse cara. Tomara. Torço muito porque não tem outro cara na ausência do Garro para fazer o que ele faz. Ele é muito bom tecnicamente. E ele tem muito repertório, cara. Ele pode auxiliar muito na construção de jogo.
o Corinthians estava com um a mais e se aproveitou disso. E quantos times não se aproveitam? Muitas vezes o próprio Corinthians, desde o ano passado, vinha tendo dificuldades de não aproveitar esse jogador a mais. Já é uma mudança. Já vemos um time do Dorival com compactação, aproximação entre os setores, rodando o elenco e os jogadores já entendendo o recado. Já vemos algumas jogadas características em que a leitura de jogo acontece. O time adversário tá assim, bom, então eu vou postar meu time dessa maneira para tentar buscar o resultado. Força de superação, toma uma virada no primeiro tempo e busca uma virada no segundo tempo. Com jogador a mais, mas como eu disse, você também precisa ser competente para aproveitar essa superioridade numérica. Foi o que o Corinthians conseguiu no jogo. E o Inter teve dificuldades, obviamente, depois da expulsão, né? Mas até a expulsão, no segundo tempo, já tinha parado de jogar. Só estava dando o Corinthians até aquele instante. Aí, quando fica com um jogador a mais, o Dorival mexe cirurgicamente em todas as peças e coloca o time dele para cima e o Corinthians vence o jogo. Que vitória! Uma vitória, assim, com muitos ingredientes, com muitas nuances, né? Com alguns destaques interessantes, né? O Matheus Bidu entrou muito bem no segundo tempo. O Carrilho, para mim, foi um absurdo. O Yuri Alberto fez 3 gols, o Coronado fez um golaço, o Memphis jogou muito, merecia o gol que ele marcou, enfim. E a zaga e a defesa começa a dar sinais de que, com uma organização, pode daqui a pouco se estruturar de uma maneira melhor. Já tem uma decisão na Sul-Americana na terça-feira e o Dorival vai ter que pensar. Preservo, não preservo, vou com força total, descanso no final de semana, vai ser uma loucura. Mas foi uma baita vitória para mostrar que o trabalho do Dorival tá só no começo, mas ele já mostra alguns indicativos muito positivos. Eu tô muito satisfeito com esse começo de trabalho do Dorival. E você? Vocês querem a perguntinha, né? Dá para ver as digitais de Dorival Júnior já nesse time do Corinthians. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau! Yuri Alberto quebra jejum e se torna o maior artilheiro do Corinthians no século. O artilheiro teve uma noite memorável nesse sábado, na vitória de virada por 4-2 sobre o Internacional. Camisa 9 marcou 3 gols e encerrou entre os maiores goleadores do Corinthians no século. Yuri Alberto chegou a 68 gols em 178 jogos pelo Timão, superando o Romero, que tem 67. E se isolando no topo da lista de artilheiros do clube de 2001. O terceiro lugar pertence a Jô. Estou muito feliz. Desde 2002 não marcava um hat-trick. Algo que eu gosto muito. Essa marca é muito importante. Chegar a esses números com a minha idade é Deus me honrando, me usando. Sou grato à torcida e à entrega do time. Essa vitória será essencial para a nossa campanha. Túlio também igualou o Romero como o maior goleador da Neoquímica Arena. Ambos somam agora 43 jogos no estádio. O centroavante não marcava desde 5 de abril, a vitória sobre o Vasco pela segunda rodada do Brasileirão. Com 11 jogos em 25 jogos, com 11 gols, Yuri é o principal artilheiro do Corinthians na temporada, à frente de Thales Magno, Romero e Memphis, que tem 5 gols cada. Desde sua chegada ao clube em julho de 2022, Yuri acumula 68 gols em média. Ele tem contrato com o Corinthians até o fim de 2027. Recentemente, o empresário do jogador revelou que o Corinthians recusou uma oferta de 186 milhões de um clube europeu. Fala, fiel, comente muito nesse vídeo, um grande abraço e vai Corinthians!